Salve, salve pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Mais uma aula de História do Brasil. Estamos quase finalizando os estudos sobre História do Brasil. E o tema de hoje são os governos de Jânio e Jango e vamos finalizar com o golpe de 64. Vamos nessa? Aula importantíssima, costuma cair muito nos vestibulares. E antes de você ouvir essa aula, eu peço para que você já curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário depois dessa aula, beleza? Vamos para os aspectos gerais primeiro, que é uma espécie de introdução dessa aula para a gente contemplar tudo o que acontece, tá? Bom, Jânio Quadros, ele surge como uma figura política meteórica. O que isso significa, né? Ele assume como vereador a partir de 1946 na capital paulista por conta da cassação da possibilidade do Partido Comunista Brasileiro ter a sua instituição aceita pelo Estado brasileiro. Ou seja, o PCB é cassado mais uma vez em 1946 por conta de uma declaração do Luiz Carlos Prestes, mas também um estímulo da ameaça comunista levantada pelo Dutra, e com isso todos os mandatos do PCB também foram cassados no Brasil todo, inclusive na Câmara de Vereadores de São Paulo. Consequentemente, o Jânio Quadros assume como vereador e começa a fazer uma política bastante moralista e populista. Quando eu digo moralista, é que ele vai se atentar exclusivamente às pautas do conservadorismo dos costumes, né? Então, ele vai falar sempre, por exemplo, de uma moralização da política, ou seja, que ele poderia ser uma pessoa responsável por limpar a corrupção da política, né? Porque a corrupção é uma atitude individual, não é um aspecto do próprio sistema, né? Vai fazer defesas incansáveis do moralismo do comportamento público, né? Sob um viés conservador, sobre um viés católico. E isso, claro, né? Uma população que majoritariamente é católica e também conservadora, vai ter muitos frutos eleitorais. Então o Jânio Quadros ele sai de vereador, passa a ser prefeito de São Paulo, conquista o interior de São Paulo, se torna governador, numa carreira meteórica de aproximadamente 10, 15 anos. Consequentemente, Jânio Quadros, ainda num partido pequeno chamado PTN, se postula a ser o grande candidato da República a enfrentar o getulismo. Vale lembrar que o Getúlio Vargas tinha cometido suicídio em 64, nós estamos 7 anos depois desse suicídio, né? Agora é 1961, mas ele havia deixado frutos políticos, heranças políticas, né? Como por exemplo o João Goulart, como por exemplo o Juscelino Kubitschek, como alguns generais legalistas, como sindicalistas, lideranças operárias e várias outras pessoas. Então, a forma de fazer política getulista não morreu junto com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deixou essa herança, que é a herança do trabalhismo, do desenvolvimentismo, para figuras políticas desse período, né, contemporâneo ao Jânio Quadros. E nesse cenário, o Juscelino Kubitschek, né, que nos momentos finais do seu governo, né, passou ali por uma inflação, por uma dívida externa muito grande, que sentiu de certa forma um pouco ameaçado esse final de governo, ele já dizia que voltaria a ser candidato à presidência da República depois desse mandato tampão, que alguém teria que cumprir. E alguns analistas já dizem que o JK sabia que quem assumisse depois dele ia ter que cumprir uma agenda de austeridade. Ou seja, uma agenda de enxugamento de gastos, simplesmente porque o Brasil não teria créditos lá fora, tanto para exportação quanto para contrair novos empréstimos. Então era preciso seguir uma cartilha bancária, né, uma cartilha dos banqueiros para que o Brasil pudesse receber novos investimentos. Então o JK, alguns analistas dizem que ele já sabia disso e decidiu então apostar numa candidatura de uma pessoa que não era tão popular assim, não tinha esse carisma como o JK tinha, como o Jango tinha, como o Getúlio tinha, né, que é o general Henrique Lott. Né? E o general Henrique Lott, se você se lembra muito bem, né, ele foi o general legalista que garantiu a posse do JK. Né? Então foi como o JK pudesse retribuir com esse carinho especial
apoiando o Henrique Lott. No entanto, do outro lado, a UDN, né, devido a um desgaste político muito grande, porque já não tinha ganhado contra o Dutra, não tinha ganhado contra o Vargas, não tinha ganhado contra o JK, decide apostar, né, na candidatura desse fenômeno político que é o Jânio Quadros, visto que o Jânio tinha sido da UDN lá no começo, mas decidiu fundar um partido próprio, um partido pequeno, que ele era até uma figura maior do que o próprio partido, e a UDN, com o aval do Carlos Lacerda, decide apoiar então a candidatura do PTN, a candidatura do Jânio Quadros. Era uma aposta, né? Não é uma aposta muito segura, principalmente porque o Jânio nunca demonstrou aquilo que ele pensava ideologicamente, né? Sempre fez uma política populista pautada nos valores, nos costumes, nos hábitos, né? No conservadorismo moralista, mas a UDN mesmo assim decidiu arriscar. E nesse combate entre Henrique Lott e Jânio Quadros, vai dar Jânio Quadros com 48% dos votos contra 32% dos votos do general Henrique Lott. Então nós temos aí uma grande diferença. No entanto, para a vice-presidência da República, que eram também candidaturas avulsas, não estavam enquadradas dentro da chapa, mais uma vez o João Goulart era eleito. Mais uma vez porque ele já havia sido vice-presidente do JK. Inclusive o João Goulart ganha com mais votos até, né, dessa concepção do que o próprio Jânio Quadros, principalmente porque ele é, na verdade, um consenso, né, entre a classe média urbana, que tem vínculos progressistas, entre as pessoas do campo e entre essa classe operária. O Jango é a representação máxima do getulismo, certo? Então, o que nós temos aí? Uma UDN apoiando essa candidatura do Jânio Quadros. O jingle da campanha do Jânio Quadros era o varre, varre, vassourinha. Ele sempre aparecia com uma vassourinha em todos os seus comícios, em todos os seus debates públicos, para mostrar que ele ia varrer a corrupção do Estado brasileiro. Afastar os funcionários públicos corruptos, não dar espaço para políticos tradicionais corruptos, e com isso ia sobrar dinheiro para fazer investimento no Brasil. Então a pauta da corrupção não é uma pauta só atual, é uma pauta que sempre mobilizou as massas populares no Brasil e que sempre teve adesão eleitoreira. Inclusive esses discursos, ele era um sujeito muito engraçado, que você pode pesquisar até no YouTube, um sujeito bastante caricato. Às vezes ele fazia comícios, por exemplo, e no meio do comício ele enganava, ele fingia um desmaio. Né? E aí ele caía, as pessoas seguravam ele, aí tá tudo bem, Jânio? Não, tá tudo bem, mas eu vou embora, tal, e sumia. Então era um sujeito assim muito caricato da política, né? Aparecia comendo pão com mortadela nas guias da periferia de São Paulo, com os ternos todos sujos de caspa para mostrar que ele era um popular, os ternos todos desengolçados. Então assim, foi um dos primeiros políticos a tentar se aproximar da população, embora ele não era um popular, vamos dizer assim, né, do povão, mas tentar se aproximar da população e tentar trazer esse estereótipo popular para dentro da política e ver se isso dava samba eleitoral. E deu samba eleitoral, né? Principalmente por conta desse discurso que ele tinha, mas também, assim, tentando convencer as pessoas de que era preciso racionalizar o Estado público. E quando se fala em racionalizar o Estado público, né, ele não está falando só da corrupção, que ele ia varrer a corrupção e tal, como se o problema fossem indivíduos, né, e não o próprio sistema. Mas ele dizia que era preciso fazer um saneamento da administração pública, né? O que é um saneamento? Organizar as finanças, racionalizar e implementar uma medida de austeridade. Mas era uma figura controversa do ponto de vista ideológico, porque ele fazia muito mais aquilo que dava na telha, não seguia nenhuma orientação política, principalmente porque o seu partido era menor do que ele mesmo. Bom, vamos tentar entender então como que foi esse meteórico governo também, assim como a figura do Jânio Quadros, que governou em 1961 apenas durante aproximadamente 9 meses, né? Bom, a primeira medida que ele toma quando chega ao governo, ele encara a política externa brasileira que estava alinhada aos Estados Unidos, né? E encampa uma política externa independente. Essa política externa independente tinha uma clareza objetiva, né?
Qual é essa clareza? Ele tentava se aproximar de países também periféricos e considerados países de segundo mundo, que eram os países que estavam muito vinculados aos socialistas, à União Soviética no meio dessa Guerra Fria. Principalmente objetivando o quê? A maior venda externa dos produtos agrários brasileiros, né? Só que do ponto de vista econômico, até que tinha certa estratégia, tinha até certa organização econômica esse tipo de comportamento, até porque ele não chegou a projetar e estruturar absolutamente nada, porque foi muito rápido. Mas do ponto de vista daquilo que é concebido ideologicamente, principalmente até entre os próprios agricultores, isso era inaceitável, né? Inaceitável principalmente por conta das nacionalizações, do estatismo desses países do segundo mundo, né? Como uma aproximação, uma tentativa de aproximação com a China, uma tentativa de aproximação com Cuba. Então imagina se estatizar as terras públicas, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na China, né? E isso diminuiria os privilégios, a lucratividade, né, desse setor que é significativo no Brasil. Então quando ele faz isso, buscando, obviamente, revigorar essa economia brasileira que estava abalada nos meses finais do JK, né, ele traz uma contradição que ele não consegue resolver, né? Aquelas camadas que apoiavam ele, que deram sustentação na sua campanha eleitoral, como é o caso da UDN, começa a questionar. E esse questionamento fica mais profundo quando o Jânio Quadros recebe aqui no Brasil, né, um revolucionário importante da Revolução Cubana, que foi Che Guevara. E quando ele recebe o Che Guevara aqui, que estava representando Cuba no Brasil, né, ele condecora o Che Guevara, claro, junto com o poder legislativo, né, com uma medalha muito importante, a mais alta honraria brasileira, que é a Medalha Cruzeiro do Sul. Certo? Então quando o Che Guevara chega, visita o Jânio Quadros no Palácio do Planalto, é recebido no Legislativo brasileiro, isso gera um despertar de forças acumuladas da UDN gigantesco, né? As Forças Armadas não aprovam porque Cuba, né, que fez a revolução ali, os cubanos que fizeram a revolução contra o Fulgêncio Batista, que estava totalmente atrelado com os Estados Unidos, representava uma ameaça dos interesses daqueles que defendiam na Guerra Fria os Estados Unidos, né? Então isso foi colocado no jornal, Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda pegou pesado, o Carlos Lacerda, né, fez discursos aí pelo Brasil todo, né, incendiando um pouco essa política independente do Jânio Quadros, certo? Então, o que aconteceu? O Jânio Quadros ficou nesse imbróglio e não conseguiu formar a base de apoio. Não conseguiu porque ele já não tinha o apoio do PTB e do PSD, né, por razões óbvias, né? Obviamente, aí o Jânio Quadros não estava no mesmo campo político e ideológico desse grupo, mesmo condecorando Che Guevara. E do outro lado, a UDN, que tinha dado a sustentação parlamentar, a sustentação política para ele, odiou esse tipo de orientação política externa, no meio da Guerra Fria, principalmente de receber o Che Guevara aqui. Então, o Jânio Quadros, né, ele, tentando se aproximar para fazer escoar a produção, manda o vice-presidente da República, que era o João Goulart, fazer uma visita à China, né, para entender os mecanismos econômicos, para tentar fazer uma aproximação diplomática da China, que tinha passado por um processo de revolução também, anos anteriores, que foi a Revolução de Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa, né? Então, quando ele envia isso queimou um pouco mais o filme dele, ele tentou utilizar uma estratégia política. E essa estratégia política foi mal sucedida do ponto de vista do Jânio Quadros. E qual foi ela? Ele decidiu redigir uma carta, né? E veja, ele começou a fazer uma política de austeridade no Brasil, né? Enxugamento de gastos, uma renegociação com o FMI, né? Cortou os subsídios de petróleo, por exemplo, de trigo do próprio Brasil para entrada dos produtos externos. Então ele fez a política mais ou menos organizada pela UDN, mas essas questões moralistas não estavam no plano do dia. Então o que o Jango decide fazer? Dar uma cartada para tentar governar. E essa estratégia que ele tenta encabeçar não é uma estratégia muito bem recebida do ponto de vista ideológico, do ponto de vista
estratégico político eleitoral. Porque ele decide mandar uma carta renúncia para o parlamento brasileiro. Concomitantemente, ele também envia uma carta ao povo brasileiro, orientando o povo brasileiro, ele usando do seu populismo, para que o povo brasileiro pudesse pressionar, né, o parlamento brasileiro a conseguir pressionar o parlamento brasileiro para que aprovasse as medidas de governo do Jânio Quadros, né? E com isso, essa pressão, ela não dá certo, ela não resulta. Por quê? O povo brasileiro não estava articulado em torno do Jânio, né? Apenas umas pautas interessantes, como por exemplo uma tentativa de proibição de biquínis nas praias do Rio de Janeiro. No concurso de Miss também ele tentou proibir isso. Ele tentou emplacar um uniforme horrível, né, para o funcionalismo público. Então era um sujeito interessante. E ele tentou mobilizar o povo brasileiro para que pressionasse o Congresso, só que o povo brasileiro não estava mobilizado, né? Porque o Jânio Quadros não saiu de uma base mobilizada, organizada de movimentos sociais. Foi, na verdade, um suspiro que o povo brasileiro estava, né, deu, reivindicando melhores condições de vida, né? Não tinha movimento social fortíssimo por trás. E quando essa carta renúncia chega ao Congresso, sem mobilização social, o que acontece? Os parlamentares aceitam a carta renúncia. Então ele achou que ia sair com mais força depois dessa estratégia política. Ele não conseguiu sair com mais força, acabou perdendo o cargo de presidente da República, e o Congresso já decidiu colocar o Ranieri Mazzilli, né, por conta ali da viagem do Jango, no cargo. E ficou um debate muito interessante aí do ponto de vista político, porque legal isso não cabia, tá? Por que do ponto de vista político? Porque havia um debate entre a UDN e o PTB de que quem deveria assumir, né, seria ou não o Jango, que era o vice-presidente da República. Vamos pensar, o Jango tinha sido eleito fora da chapa do Jânio. Ele teria legitimidade, seria legalmente aceito, assumir o comando do Brasil. Só que ele estava na China. E a UDN incendiou esse cenário dizendo que o Jango tinha ido para a China para se atentar contra, né, a soberania nacional brasileira. Ou seja, o Jango estava na China para tentar trazer a revolução comunista para dentro do Brasil, né? Então a UDN não quis saber se isso era legal ou não o Jango assumir. Incendiou politicamente. E nós ficamos basicamente 15 dias nesse período, em 1961, após a renúncia do Jânio, para decidir se o Jango podia ou não podia. Então, de um lado, nós temos os conservadores tentando criar mecanismos golpistas para fazer com que o Jango não assuma, e de outro, nós temos uma grande liderança, né, que era uma liderança do Sul, do Rio Grande do Sul, né, que é o palco político do getulismo. Getúlio Vargas saiu de lá, o Jango, propriamente dito, saiu de lá, que está sendo liderada pelo Leonel Brizola, que naquele momento é o governador do Rio Grande do Sul, que decide fazer uma aliança ao general do Batalhão do Sul, né, que apoia a legalidade, decide criar, né, tomar conta de uma rádio do Rio Grande do Sul e fazer transmissão nacional para todo o país, mostrando a ilegalidade que a UDN estava cometendo, né? Então isso, com essa prática do Leonel Brizola, né, de tentar incendiar também, mostrar a atitude golpista da UDN, o Leonel Brizola cria um cenário para que o Jango possa voltar para o Brasil. Só que não dá para ele voltar para Brasília especificamente, ou para o Rio de Janeiro, porque o Brasil tem, apesar de Brasília ser a capital, aí já tendo sido criada, nós ficamos com duas capitais nesse momento, né? Só vai ser definitivamente Brasília a partir dos anos 70. Então, o Jango não tem uma segurança de pousar no Rio de Janeiro e em Brasília, principalmente porque os generais das Forças Armadas, muitos deles atrelados ao golpismo e ao UDN, decidem não querer o Jango, principalmente por conta desse discurso de atentado contra a soberania nacional. Mas o Brizola assegura que o Jango pode voltar para o Brasil, o Jango volta para o Brasil, e pousa o seu avião no Rio Grande do Sul, e ali então é iniciadas as tratativas sobre como que o Jango
vai assumir o Brasil, se é que ele vai. E para isso você tem que assistir a nossa próxima aula que nós vamos falar do governo Jango. Beleza, minha gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês. Valeu!